Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor aqui de Copacabana. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o nosso meditar da sua palavra. Hoje o nosso tema é Aparências enganam, um chamado à autenticidade cristã. As aparências enganam, chamados a uma autenticidade cristã. O nosso texto base é Mateus 23, versículo 27 e 28, que nos diz: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Texto forte, palavras de Jesus, registradas em Mateus, capítulo 23, no capítulo em que ele faz uma grande censura aos escribas e fariseus. Escribas eram os responsáveis por escrever, fazer as cópias da palavra, conhecedores da palavra, portanto. Fariseus eram um dos grupos, partidos dentro da religião judaica, que eram conhecidos pela exigência, pela cobrança que eles faziam de todos os judeus para que cumprissem as regras, as leis, mas eles mesmos não as cumpriam. Acabavam julgando, e é por isso que hoje, inclusive, quando a gente chama alguém de hipócrita, a gente está chamando aquela pessoa de falsa. De falsa. E nós, irmãos, nós vivemos tempos em que a aparência é tudo, não é verdade? As redes sociais mostram sorrisos, poses, vidas editadas, vitórias sem luta. Isso também pode acontecer na vida cristã. Poderemos, às vezes, passar a impressão que somos bons, piedosos, corretos. Mas será que isso reflete realmente o que está dentro de nós? O que está dentro do nosso coração? Jesus ele confronta isso de forma direta e amorosa, especialmente quando a fé vira fachada, a fé da boca para fora. Essa fé não é a fé que Jesus colocou como a fé que salva, mas essa fé é uma fé falsa. A verdadeira fé não é da boca para fora, é um fruto, da semente que Deus colocou no nosso coração. É de dentro que ela brota. E isso nos chama a uma fé, a uma religiosidade, uma espiritualidade não de aparência. Jesus ele não está apenas repreendendo aqueles fariseus e aqueles escribas por falta de coerência, mas, na verdade, o foco ali é que o coração deles estava se recusando a uma transformação. Ele não queria ser transformado. Os fariseus sabiam muito da lei, mas usavam para parecer superiores e esconder, inclusive, a sua própria corrupção interior. No fundo, o que Jesus está dizendo? A verdadeira fé não é aquilo que mostramos, mas aquilo que recebemos e vivemos a partir do Santo Evangelho. Lutero, ele também, na época dele, combateu as obras da aparência da igreja da sua época. Ele insistia que a salvação não está nas obras exteriores, nem nas vestes clericais, nem nas promessas vazias, mas na fé genuína em Cristo Jesus, que brota de um coração que foi transformado, quebrantado pelo poder de Deus. Por isso, Martim Lutero escreve na epístola, naquela introdução que ele fez à epístola dos Romanos, que a fé é uma coisa viva, ousada. Não se pode evitar fazer o bem incessantemente. A fé é uma coisa viva, ousada. Não se pode evitar fazer o bem. A fé verdadeira não pergunta se as boas obras devem ser feitas, mas antes que faça as perguntas, já fez as boas obras. Por isso nós somos chamados a viver uma fé autêntica, não de aparência. A vida cristã autêntica ela não é uma vida perfeita, mas de arrependimento. É aquela que confessa, Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. E que vive diariamente na dependência da graça. Por isso ela não vive de aparência, ela vive da graça de Deus. Eu não quero mostrar para as pessoas o que eu não sou. Eu não quero demonstrar para elas que eu sou perfeito, maravilhoso, que eu não tenho defeito.
Pelo contrário, eu reconheço, eu demonstro a minha fraqueza, o meu arrependimento. Não é à toa que no culto público a gente confessa os nossos pecados. É um exercício também de humildade. Eu, na frente dos meus irmãos, eu digo que eu sou pecador, pobre e miserável pecador. Porque a autenticidade cristã é obra do Espírito Santo. Ela não nos convida a parecer, mas a ser. Ser transformado pelas palavras, pela palavra de Deus, ser transformados pelo mover de Deus em nós, pelo arrependimento, pela fé em Cristo. Por isso nós, como uma igreja luterana confessional, afirmamos que nós somos justificados, aceitos, reconciliados com Deus somente pela fé. E que a vida nova é fruto dessa fé. Uma fé que nos faz verdadeiramente cristãos e que nós somos verdadeiros diante de Deus, em que nós reconhecemos a Deus a nossa situação de pecadores e não vivemos de aparência, não vivemos confiando nos nossos méritos, mas confiamos na graça de Deus, no que Cristo fez por nós na cruz. Você sente que tem vivido de aparências? Tem tentado manter uma imagem de cristão, de bom moço, de boa moça, sem buscar um coração sincero diante de Deus? Se assim você se sente, hoje é dia de voltar à cruz, de deixar cair as máscaras, de pedir ao Espírito que renove o seu coração. A palavra de Deus nos chama à verdade, ao arrependimento e à vida vivida, não para os olhos humanos, mas diante do Senhor. Senhor Deus, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o nosso interior, as nossas intenções, as nossas máscaras. Nós queremos Te pedir perdão. Perdoa-nos quando nos escondemos atrás das aparências e não deixamos a Tua palavra, a Tua graça nos transformar de verdade. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Renova em nós um espírito reto. Ensina-nos a viver pela fé, com sinceridade, com humildade, com confiança em Cristo. Que a nossa vida, Senhor, mostre o Teu amor, não com aparência, mas como um fruto verdadeiro do Espírito. Essas palavras eu extraí de uma oração. Essas palavras fazem com que a gente perceba que Deus conhece o nosso coração, o nosso interior. Com Ele não adianta a gente viver de aparência. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe as nossas intenções, Ele sabe quem nós somos por trás das máscaras. Por isso, meu irmão, minha irmã, diante de Deus, a única chance que nós temos é dele nos amar e de Ele nos perdoar. E que Ele crie em nós um coração puro, que Ele renove dentro de nós esse desejo de ter um espírito reto. Muitas vezes nós não queremos. Que Ele nos ensine a viver pela fé, com muita sinceridade, com muita humildade e com muita confiança em Cristo. Amém. Oremos. Senhor Deus, perdão pelas muitas vezes que fingimos, que vivemos de aparências. O Senhor conhece o nosso coração. Transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Muitas vezes nós abusamos do Teu amor por nós. Fingimos, enganamos, nos enganamos, tentamos demonstrar algo que não somos. Por isso, Pai querido, perdoa-nos, ajuda-nos a viver verdadeiramente a nossa fé e tenhamos um espírito reto. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a estar conosco. Nesse domingo nós não teremos o culto presencial em Copacabana, só o culto online. Será às 10h30. Das 9 às 10 nós também teremos o estudo sobre Atos. Paulo continua conduzindo o estudo sobre Atos. Será também das 9 às 10 de maneira online. Portanto, participe conosco dos próximos momentos da nossa congregação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Até mais.